Deixa eu me ajustar aqui. Coloque para mim, por gentileza, Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Se puder colocar na King James fiel. Tá bom? Eu creio que o Senhor tem uma palavra para falar com a tua igreja hoje. As promessas de Deus, de fato, elas estão se cumprindo, né? Muitas promessas o Senhor tem feito lá atrás, na vida do nosso apóstolo. Como o bispo mencionou aqui no tabernáculo, Deus ele fez muitas promessas e o apóstolo ele perseverou pelo caminho e pela fé. E hoje nós temos visto que ele tem conquistado e nós também temos conquistado, né? Nós herdamos isso como filhos, né? Então nós precisamos entender que a fé, ela precisa estar em todo o tempo nessa caminhada para que nós venhamos alcançar as conquistas de Deus para nossas vidas. Nós não podemos nos afastar da fé porque, de fato, a fé... A King James, tá? A fé ela é uma substância inegociável na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós nos permanecermos firmes no caminho, porque a nossa fé está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Então nós precisamos de fé. A fé, ela tem uma origem e a fé ela é uma substância. Pela Hebreus 11:1, por gentileza. 11:1, aqui. Ora, a fé é a substância, repita comigo, substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Então a fé é uma substância. Para a fé ser uma substância, ela tem que partir de uma essência. Amém? Ela é uma substância. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, para a gente entender um pouquinho sobre a substância da fé. Qual é a origem da fé? E essa fé que vai nos fazer conquistar. Irmão, é só pela fé que nós podemos conquistar. Sem fé nós não conseguimos. É impossível. A fé, ela é um espírito, a fé ela é um dom, a fé ele é um poder, e a fé é uma substância. E essa substância ela te prepara para a conquista. Ela te prepara para todas as coisas nessa terra. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1:1. Vou ler aqui para ser mais rápido. Conseguiu? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo que vocês estão no estreito também comigo, hein? Eu estou sentindo. Mas eu acredito que nós vamos chegar em algum lugar aqui. Ora, vamos lá. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Só até aqui. Esse versículo, ele tem ecoado no meu espírito durante dias. Eu fiquei durante muitos dias me perguntando por que Deus ele se revelou aqui como Criador. Obviamente nós conhecemos Deus como Todo-Poderoso, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafá, enfim, todas as manifestações que Deus ele nos apresenta. Mas aqui em Gênesis, ele se apresenta como Criador. No princípio, Deus criou. Você já se perguntou por que Deus ele se apresentou aqui como Criador? Alguém já se fez essa pergunta? Por que no princípio ele se apresenta como um Criador? Essa palavra criou ou criar, ela tem uma origem aqui no hebraico, que eu quero trazer o significado e o sentido para você. Amém? Alguém consegue uma... Ah, já está vindo ali uma água. Glória a Jesus. No hebraico, essa palavra criou ou criar significa bara. Bara, o que significa bara? Bara é a palavra hebraica para criou ou criar. Significa, olha o significado dessa palavra, irmãos. Que aí nós vamos entender esta fé que está lá em Hebreus capítulo 11. Para a gente entender aquela fé lá de Hebreus 11, a gente vai ter que entender esse significado aqui dessa palavra criar ou criador, ou criou.
Bara, o sentido dessa palavra é trazer à existência aquilo que não existe. Esse é o sentido da palavra bara, criou. Ou seja, essa palavra aqui, ela nos dá um entendimento de que o único que detém o poder de criar a partir da inexistência é quem? É o nosso Deus. Só o nosso Deus detém esse poder em todo o universo de trazer à existência aquilo que não existe. Este poder é único de Deus. Por quê? Porque isso faz parte da natureza de quem Ele é. Ele é o Criador. Ele se revelou como Criador. Aqui nós temos a essência da natureza, a identidade de quem Deus é. Criador. Eu tenho que fazer uma pergunta para os senhores. Deus ele se revelou no princípio como Criador. Ok. Deus ele parou de criar? Não, né? Deus ele continua criando. Mas quanto de nós temos recorrido a essa graça da natureza de Deus? Quantos de nós temos recorrido a Deus como Criador? Nós temos que pensar sobre isso. Porque Ele não se revelou como Criador em vão. Aqui Ele está revelando a própria natureza de quem Ele é. Ele fala assim, ó, eu sou o único que posso trazer à existência o que não existe na tua vida. O que não existe, aquilo que você não tem perspectiva de quando que isso vai acontecer. Ele faz assim, ó. Criador, bara, o poder bara. Grave, se eu pudesse dar um nome, né, que aqui está no hebraico, então vamos condicionar como bara, o poder criativo de Deus, amém? O poder criativo de Deus se chama bara, trazer à existência aquilo que não existe. E você precisa meditar nessa palavra, porque aquilo que você está precisando na tua vida, aquilo que você está precisando para alcançar e conquistar o novo tempo de Deus na tua vida, as promessas, é um tempo de conquista, é um tempo de promessa, é um tempo de tomar posse daquilo que Deus já tem prometido há anos. Mas às vezes falta uma chavezinha. Você não sabe como criar a oportunidade para ter aqueles acessos. Mas Ele sabe o caminho, porque Ele é o Criador. Ele detém o poder da criação. Aleluia. Então, como eu falei, em todo o universo não existe outro ser que tenha esse poder de criar. Eu preciso que a nossa mente ela precisa transitar agora para um outro nível, um nível de reino. Porque quando o Senhor me deu essa palavra, esse esboço, na verdade, que a palavra não estava pronta, e quando o Senhor ele mudou tudo aqui no tabernáculo, eu lembrei dessa palavra, o Espírito me lembrou, eu fui lá e peguei esse esboço aqui. Foi algo que o Senhor falou comigo, e isso ficou dentro de mim. Por que que Ele se revelou como Criador? Aleluia. Amém? Então, Deus ele se revela como Criador, porque ele fala que a natureza de Deus, nós temos que entender uma coisa. A natureza de Deus, existem várias formas da gente entender a natureza de Deus, né? A palavra fala que o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Ele é um fogo devorador. Mas para a gente chegar nesse entendimento do bara, do poder criativo, e a gente tomar posse disso, porque o intuito de trazer uma palavra dessa é que você tome posse dessa palavra e você faça uso dessas chaves que a palavra nos dá. Essas chaves é para ser usada. Para quê? Em benefício de vocês mesmos. Em benefício pessoal e em benefício da igreja, do corpo. Porque nós não somos desconectados, nós pertencemos a um corpo. Então, quando nós usamos as chaves do reino por meio da palavra e avançamos e conquistamos, todos conquistam juntos. A conquista nunca é individual. A conquista é para o corpo, é para o propósito maior que foi estabelecido por Deus, amém? Aí eu vou te falar, existem muitos homens inteligentes na terra, homens com QIs altíssimo, mas o máximo que eles podem fazer é criar a partir de algo que já existe. Eles só podem criar a partir de uma matéria. Olha que incrível. Então nós vemos muitos homens aí se gabando das suas inteligências, limitados. Eles são limitados. Por quê? Porque eles não podem criar a partir da inexistência.
ele só pode criar a partir de uma matéria que já foi criada pelo próprio Deus. Olha que maravilha. Tá aí um grande tema para o evangelismo, tá? O pessoal do evangelismo aí, ó. Vai pegando aí. Vamos pegar muitos homens de inteligência, é? Olha isso aqui. Então, e aí eu vou te dizer, lá na frente você vai entender o porquê que eu comecei com essa palavra aqui. Quando a gente entrar na parte da substância da fé. Aí você vai entender o porquê que eu estou mencionando o poder bara, o poder de criador de Deus, para a gente usar agora na dimensão de conquista. Amém? Vamos lá. Então o homem ele não pode criar a partir da inexistência, ele só pode criar a partir de uma matéria, a partir de algo que já existe. Esse fazer ou formar, o nome aqui é azar, para fazer, ou yatsar, para formar. Esses são os poderes que foram designados ao homem. Deus ele deu esse poder para o homem. O homem ele pode formar. Formar a partir de uma matéria, pode criar a partir de uma matéria, fazer a partir de uma matéria, a partir de algo que já existe. Amém? Eu fiz uma anotação aqui. O homem é limitado a fazer ou formar, e isso a partir da existência, a partir de uma matéria. Amém? Romanos 4, 17. Romanos 4, 17. Perdão, só um momento. Aleluia. Aqui, na minha aqui está uma referência errada. Perdão, irmãos. Deus chama a existência as coisas que não existem. Amém? Então é isso. E aqui, Deus ele faz um jogo de palavra no hebraico quando está relacionado à criação do homem. Quando nós vamos estudar um pouquinho sobre a criação, de como o homem foi formado, como o homem foi gerado. Existe um jogo de palavras aqui. Porque a palavra que é usada quando Deus fala assim no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 25, que Deus criou o homem, formou o homem. A palavra aqui não é bara. Lembra? Bara a partir da inexistência. Bara é a partir de algo que não existe. O nome que foi usado na sua criação, na criação do homem, não foi bara. Foi yatsa. Criado a partir de algo que já existia. Ou seja, quando Deus fala que Ele formou o homem, Gênesis 1, 25, se eu não estiver enganado, Ele formou, yatsa, Ele formou a partir de algo que já existia. Ele formou, não estou falando de Gênesis 2, eu estou falando de Gênesis 1. Ele formou a partir do próprio Espírito dele. Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Vamos entender isso aqui bem rápido, para a gente avançar. Aleluia. Vamos chegar na fé para conquistar hoje, hein? Eu creio. Zacarias 12. Esta é, pois, a palavra de Yahweh para Israel. Palavra do Senhor que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro. Esse forma aqui é yatsa. Vamos lá. Jeremias 1:5. Antes mesmo de te formar, yatsa, no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Você concorda comigo que não tem como Deus te escolher sem Ele antes ter um relacionamento contigo? Para mim escolher uma pessoa para fazer algo para mim, eu tenho que ter um relacionamento. Algumas versões vai dizer que antes eu te conheci. Não tem como eu conhecer o irmão Rodrigo se eu vejo ele uma única vez. Mas eu preciso ter um relacionamento com ele. Então o teu espírito foi criado a partir do Espírito de Deus e você foi chamado mediante um relacionamento que Deus já tinha contigo. Esse é o sentido dessa palavra aqui que ele está falando para Jeremias. Ele falou, Jeremias, eu já te conhecia. Antes
antes dos seus pais se conhecerem, antes deles pensarem em ter um relacionamento, eu te escolhi. Tu tem que entender que o nosso espírito, ele já existe antes da criação do mundo, ele já existia. Está lá no livro de Efésios. Paulo fala, bem-aventurado é o nosso o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou desde antes da criação do mundo. E na continuação ele fala, ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. Nós fomos escolhidos muito antes. Por que quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos pela obra da regeneração, Tito capítulo 3, versículo 5, que é regeneração, voltar ao princípio. Regeneração, voltar ao princípio. Não o princípio do jardim, mas o princípio de quando nós ainda fazíamos parte do Espírito de Deus. Esse é o verdadeiro significado de voltar, regeneração, novo nascimento. Por isso que o nosso espírito nasce de novo, porque o nosso espírito, aquele espírito que estava caído, porque estava com contato com a alma, com a carne, agora ele tem um contato com aquilo que é santo, o Espírito de Deus. E aí ele é regenerado automaticamente. Nasce de novo o nosso espírito. E agora sim, nós começamos a ver, pela ótica do Espírito, agora nós recebemos o que? A fé do reino de Deus, a fé no nome de Cristo Jesus. E aí nós podemos avançar e conquistar. Para a gente conquistar, tem o quê? Tem um processo. Antes da conquista tem um grande processo, é só olhar para o povo de Israel. Todos nós passamos processos nessa vida. Eu não tenho dúvida que muitos aqui estão passando por processos. Mas os processos são necessários para quê? Para provar a nossa... Vamos lá, volta lá para Hebreus capítulo 11. Seu versículo 1, por gentileza. Isso. Ora, a fé, a substância. Essa substância aqui, que o Senhor nos entregou, essa substância aqui, a fé é só uma porçãozinha do poder criativo de Deus. A fé é uma substância que foi extraída do poder de Criador e foi entregue a vocês. Deus entregou esse poder a vocês para conquistar, avançar. A fé. Nós precisamos tomar posse desse nível de fé, a fé como a essência da natureza de quem Deus é, porque aí nós abatemos a limitação do nosso meio, irmãos. Porque quando nós elevamos o nosso nível de fé, a limitação ela precisa ser quebrada. O que é limitação? Limitação é uma imposição da velha natureza, o velho homem. E esse velho homem ele sempre vai tentar lutar, sempre vai tentar voltar. Ele sempre vai tentar te impedir de acessar degraus mais elevados de fé para conquistar aquilo que já está traçado no teu destino. Todos os seus dias já foram contados no livro de Deus. Salmos 139, 16. Então já existe uma linha profética traçada. As conquistas desse ano de 2026 já foram traçadas, já estão determinadas. E se nós tomarmos posse dessa fé, nós vamos avançar e conquistar. Conquista. O reino de Deus é estabelecido por conquista. A igreja do reino de Deus, a igreja do Cordeiro, ela é estabelecida e notificada pelas conquistas. Os irmãos que estão no ministério há mais tempo, dizem que isso aí era praticamente um lixão. Mas conforme nós fomos estabelecendo o governo no mundo espiritual, foi sendo dissipado. Hoje isso aí está uma maravilha. O bordel foi fechado, conquista. A igreja foi chamada para conquistar. Não existe uma igreja, eu olho para a Bíblia, eu não consigo ver uma igreja apática, uma igreja que não guerreia, que não evangeliza, que não expulsa demônio. Mateus capítulo 16, versículo 18. Coloca aqui por gentileza. Mateus 16, 18. Isso é conquista. Nós recebemos as chaves para exercer a conquista do reino nesta terra, amém? As chaves do reino do céu foi dado para a igreja exercer a conquista. Aleluia.
Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Calma aí, segura aí. O que está escrito aqui? As portas do inferno o quê? Aleluia! As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia diz, as portas do inferno não podem prevalecer. Eu entendo, meu irmão, que a igreja aqui está numa posição de atacar, saquear o inferno. Hoje nós vemos muitas igrejas que elas estão se defendendo. Não! A Bíblia diz, a palavra está escrito, é um decreto perpétuo, não pode ser mudado. Decreto, a palavra de Deus é um decreto para nossas vidas. Esse é um princípio de conquista. Quando nós somos obedientes à palavra, nós vamos, pregamos o evangelho, expulsamos os demônios da região, limpamos, vamos avançando, conquistando, nós estamos exercendo o poder do reino de Deus. Nós estamos usando as chaves do reino que foi nos entregue. E não foi só uma chave. Coloca aqui, por gentileza, de novo. Não foi só uma chave. No 19, por gentileza. Mateus 16, 19, por favor. Eu te darei as chaves. As chaves do reino do céu. Aleluia. Não são chaves terrenas, irmão, são chaves espirituais. São chaves que vêm da essência do bara de Deus. Porque ele fala que ele nos dá a chave de Davi, que abre porta onde não tem porta. Esse é o poder bara, abrir porta onde não tem porta, irmãos. Tu chega na rua sem saída, meu Deus, e agora? Ele abre a porta onde não tem porta. Ele entregou essas chaves. As chaves do poder bara, o poder de criador. Ele cria. Deus é o maior interessado em criar oportunidade para você ser abençoado. Deus, Ele está sempre preparando, usando homens, usando a palavra, te visitando em sonhos. Preparando o caminho para que você seja o quê? Abençoado. Cada bênção que você recebe é uma conquista que vai sendo estabelecida pela fidelidade de Deus. Aleluia! Pode glorificar o Senhor? É isso. E a igreja está nessa posição de avançar e conquistar. Precisamos conquistar. Há muitas terras ainda para ser conquistadas, amém? Há muito trabalho para ser feito, irmãos. Meu Deus, que maravilha, isso é forte. Oh, aleluia. Então, quando nós falamos de conquista, falamos de criar. É impossível falar do poder criativo de Deus, o bara do Senhor, a essência, a natureza de quem Ele é. É impossível eu não ir lá para Lucas 1:37. Aleluia. Lucas 1:37. Oh, glória, Senhor, nós vamos chegar em algum lugar aqui hoje, Pai. Eu creio. Porque com Deus... Não. Isso, porque com Deus nada é impossível, né? Porque para Deus nada é... É isso. Para Deus nada é impossível, por quê? Porque Ele pode criar a partir do que não existe a teu favor, querido. O milagre é aquilo que o homem ele não tem capacidade para realizar. Isso é milagre, só Deus que pode realizar. O homem, nenhum homem na terra pode fazer. Quando você se deparar com uma situação que, opa, isso aqui nenhum homem, ninguém pode fazer. Aí entra o poder bara de Criador. Aí entra o poder do impossível. Aí entra a fé. A substância do reino de Deus. Aleluia. Às vezes nós ficamos nos perguntando, Senhor, foi aberta uma porta ali, mas eu não consegui passar por ela. Foi aberta uma porta, eu não consegui passar. Nós precisamos passar pelas portas que nos são abertas. As portas que o Senhor abre. Nós precisamos passar por essas portas. Se nós não passarmos pelas portas que o Senhor abre para nós, não só nós somos prejudicados, como a igreja é prejudicada. Nós estamos falando de um corpo. Amém? Para a gente conquistar. O povo de Israel, ele conquistou mediante o quê? Uma ordem. A promessa, ela vem seguida de ordem.
Quando Deus ele faz uma promessa na tua vida, tem uma ordem. E você precisa o quê? Obedecer. O Senhor falou para Elias, Elias, retira-te daqui e vá para o ribeiro de Querite, porque eu ordenei aos corvos que ali te alimentem. Ele fez uma promessa, mas ele deu uma ordem, retira-te. Retira, saia, vá. Elias fez o quê? Obedeceu, ele foi. E lá ele foi servido pelos corvos. Pão de manhã, carnezinha à tarde. Mas ele exerceu o quê? O princípio da obediência. E se todos nós estamos aqui hoje, é porque teve um que foi obediente ao Pai. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a perfeita representação da obediência. Ele se desfez de toda a sua glória e veio como um homem, carne e osso. Porque Deus já havia feito umas promessas para ele. Tinha determinado algumas coisas para ele conquistar neste mundo, nesta terra. Jesus Cristo, o que ele fez? Ele obedeceu. Princípio da obediência. Coloque para mim, por gentileza, Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. Aleluia. Maravilha. Não existe conquista sem sofrimento, amém? A conquista ela não vai cair na tua mão, não vai cair diante de ti no teu colo de mão beijadas, não vai. A conquista, para a gente conquistar, é necessário a gente perseverar pela fé em um caminho que foi proposto, porque no fim daquele caminho haverá uma recompensa. Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai dizer, bem-aventurado é aqueles que perseveram nas suas provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida eterna que Deus prometeu àqueles que o amam. Perseverança. Conquista sem perseverança não existe, eu nunca vi. O maior exemplo disso é o nosso apóstolo. É só pegar o testemunho do nosso apóstolo, nosso pai espiritual, o que ele passou até os dias de hoje. Hoje ele já tem alcançado algumas coisas, algumas promessas. Mas olha o trajeto, olha o que foi feito, olha a abnegação, olha os sofrimentos, olha os choros, os clamores nas madrugadas dos montes, os propósitos de acampamento, as exortações que ele nos deu. Não podia perder a oportunidade. Amém? Mas cada uma exortação que ele nos deu foi o quê? Com o propósito de nos elevar. Porque a exortação ela tem um propósito. Não sei porque eu entrei nisso aqui. Mas saiba que toda vez que um homem de Deus ele te dá uma exortação, tem um propósito de consolação, edificação e direção para a tua vida. Nenhum homem de Deus vai se levantar para te dar uma exortação sem um princípio da palavra. Para a gente conquistar o novo de Deus para esse tempo, 2026, esse ciclo, nós precisamos ser totalmente desprovido da ofensa, irmãos. Do orgulho, da ofensa. Nós precisamos nos ajustar àquilo que é pedido por Deus e pelos homens de autoridade de Deus. Nós nunca olhamos para o homem, nós olhamos para a autoridade que está sobre a vida daquele homem. É um tempo de conquista. Tempo de conquista é tempo de quê? De vigiar. É muito fácil você começar a conquistar. Conquistei isso, conquistei aquilo, avancei aqui, avancei lá. Opa! Tome muito cuidado. O momento de maior chance de você ser atacado pelo reino das trevas e você não vê, é no tempo de crescimento, tá? Quando você está crescendo, está tudo dando certo, cuidado. Redobra a vigilância. Porque é aí mesmo. Às vezes nós deixamos a euforia nos tomar, a gente não esquece de vigiar. E ele falou no Getsemane, vigiai e orai. Vigiai porque o espírito está pronto, mas o corpo. Então, nós estamos crescendo, a imigrar está crescendo, mas é o tempo da gente redobrar a vigilância. Precisamos redobrar a vigilância, irmãos. Porque se nós não vigiarmos, nós podemos sofrer ainda mais. Há um sofrimento no crescimento para a conquista. Só que esse sofrimento é com Cristo. As dores, cada um aqui tem um testemunho de vida. Cada um aqui sabe o que está passando diante do Senhor. É doloroso? Está doendo? Está sendo esmagado? Para o azeite ficar pronto, tem que esmagar mesmo. Quanto mais nós somos esmagados pelas pressões
e provações que o Senhor nos coloca, é porque o Senhor ele está te provando, ele está querendo saber se ele pode depositar mais sobre a tua vida. O quanto de pressão você suporta é a unção que vai ser depositada sobre a tua vida. Essa é a conta do reino de Deus. Amém? Vamos lá. Por causa da obediência de Cristo, nós estamos aqui. O qual... Pode voltar para a King James atualizada, por gentileza? Aleluia. King James atualizada, se puder. Aí, obrigado. Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Ele que se obediência. Ele obedeceu ao chamado do Pai. O Pai, Deus ele não força ninguém a nada, amém? Vocês acham que Deus ia forçar o Filho dele a se sacrificar por nós, pecadores? Não. Jesus, ele escolheu se sacrificar por você. Ele escolheu. A perspectiva do reino é totalmente diferente da nossa perspectiva. Jesus, quando ele olhou para Pedro, ele não depositou a perspectiva dele no que Pedro ia negar ele 3 vezes. Não. Mas ele estava vendo lá na frente. Nós temos recebido promessa de conquista agora. Mas olhe lá na frente. Olhe muito à frente. Amém? Glória a Jesus. Filipenses 2:8. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Obediência, irmão. Nós precisamos entender que quando nós chegamos nesse tempo de grandes conquistas, começa a se apresentar esse tempo de conquista na nossa vida, nós precisamos elevar o nosso nível de obediência. Precisamos obedecer às ordens que os nossos líderes estão nos dando. Homens de Deus são porta-voz de Deus na terra. Se nós não obedecemos isso, nós podemos padecer. Tem um direcionamento? O homem de Deus está te dando um direcionamento? Vá, siga. Obedeça. Aí eu vou te dizer, a porta da obediência, quando nós obedecemos, o que acontece? Nós temos que entender uma coisa, quando nós falamos de conquista, falamos de igreja, falamos de unidade, nós estamos falando que quando se abre uma porta, uma oportunidade para o irmão Rodrigo, não é só o irmão Rodrigo que vai ser abençoado. Não. Porque quando nós falamos de conquista da igreja, nós falamos de igreja. Amém? O irmão Rodrigo recebeu uma promessa que o Senhor ia abençoar ele, ia dar uma grande conquista para ele em uma área. O irmão Rodrigo recebeu a instrução do Senhor. Ele obedeceu e ele conquistou aquilo que foi prometido. Mas ele não foi abençoado sozinho. Por quê? Vamos lá. Vamos conjecturar aqui agora. Vamos supor que o irmão Rodrigo estava pedindo uma porta de emprego melhor. E foi aberto para ele essa porta. Consequentemente, os irmãos são abençoados também por essa porta. Porque o irmão Rodrigo é o quê? Ele é um ofertante. Ele oferta na vida dos irmãos. Deus vai começar a dar irmãos para ele ir lá, ofertar, abençoar. Quando nós recebemos uma bênção de Deus, nunca está ligado a nós mesmos. Nunca é individual, nunca é só para mim, é para o corpo. Quando nós passamos por uma porta, irmãos, não é só você que passa, os seus irmãos estão passando também. Está vendo a importância da gente obedecer e passar pelas portas que Deus abre para a gente? Às vezes tem contratos, Deus está falando assim, fecha esse contrato. Você vai ser abençoado daquele irmão, aquele irmão. Mas a pessoa, não sei se isso é de Deus. Aí você atrasa o seu processo de conquista e atrasa o processo do seu irmão também. Porque quando nós falamos de unidade, nós estamos ligados um ao outro, é o corpo.
São vários membros dentro de um corpo. A minha bênção, como eu falei, nunca vai ser só para mim. Mas ela sempre vai respingar no meu irmão. É assim? É assim, irmãos. Se nós temos essa mentalidade, agora olha a importância, olha o chamado, a responsabilidade, que é você se posicionar mediante aquilo que Deus está te propondo agora, nesse tempo, nesse ano de 2025. Se você entrar, se você conquistar, meu Deus, você já está conquistando por pessoas que ainda nem sentaram aqui dentro, irmãos. Porque isso é o reino de Deus. Nunca, grave isso, nunca é sobre você. É sobre o propósito é maior. É sobre o corpo. É sobre o corpo de Cristo. Aí o nosso senso de responsabilidade, ele muda, ele transita. A gente precisa, amém? Vocês estão comigo? Amém. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor, então? Então é isso, é um tempo de conquista. Para nós conquistarmos, nós precisamos ser obedientes. Não existe conquista sem obediência. Não existe. Evangelista só vai falar de novo de Marcos capítulo 16, versículo 15. Sim. Obedeça o chamado do ID. Nós precisamos obedecer ao chamado do ID. Porque a conquista, ela está totalmente ligada a isso. Porque se você conquista o seu vizinho aqui, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, você vai ampliando, vai conquistando. Isso é conquista. Pregação do evangelho é conquista. É expansão do reino. Então, existe uma ordem, existe uma missão que está muito clara. Mas, infelizmente, muitos ainda insistem em ser negligente a essa verdade. E eu, como evangelista, eu preciso pregar isso, pregar até a tua consciência despertar. Irmão, não é só sobre uma missão, é mais que isso. Eu lembro uma vez que nós estávamos aqui reunidos, antes de um evangelismo, né? E aí o bispo Douglas, ele falou assim, ó, cada um de vocês fale o que significa, o que é evangelismo para vocês. O que significa? Aí cada um foi falando. Aí chegou no momento dele, né? Aí eu lembro que o Senhor falou bem assim, tem uma coisa que eu peço ao Senhor para me evangelizar, é o sentimento dele pelos perdidos. Ah, aquilo ali para mim. Eu peço o sentimento dele pelaquela alma, pelas almas que estão lá fora. Aí, quando nós entendemos isso, nós recebemos essa revelação dos sentimentos deles. Começa a vir o quê? As dores, os gemidos, a intercessão. Aí só assim nós paramos, falar, caraca, nós precisamos pregar. Precisamos obedecer e conquistar através do evangelismo. Amém? Esse ano é um ano de nós conquistarmos através do evangelismo. Amém? Aquela praça ali precisa ser conquistada. Os jovens aqui, nós precisamos conquistar aquela praça. Precisamos conquistar todo esse bairro, precisamos conquistar o Rio de Janeiro. É isso, irmãos. Esse é o reino de Deus. Amém? Vamos lá. Hebreus 11, 1, de novo, por gentileza. Aleluia. A substância, né? Ora, a fé é a certeza, ou a substância, de que haveremos de receber o quê? E a prova daquilo que não podemos. Coloque no versículo 3. Isso, maravilha. Aí. Meu Deus, aleluia. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Meu Deus, isso é a fé, a substância do poder de Criador de Deus. Aí eu ficava me perguntando,
Gênesis 1:1 fala, no princípio Deus criou. Só que ali não fala, né, claramente como que Deus criou. Mas aqui no livro de Hebreus 11:3, ele revela como que Deus criou. Então nós temos aqui o poder criativo de Deus chamado bara, mas existe um fator de ativação desse poder. Qual é o fator? A palavra. A palavra é o fator de ativação. Deus criou. Como que Deus criou? No versículo 4 de Gênesis, capítulo 1, versículo 4, vai falar: e Deus disse, haja luz. Deus disse, proclamou, frequência. Ele liberou. E como que nós usamos a substância da fé, irmãos? Nós temos o quê? Que declarar. Quanto mais nós declaramos sobre aquilo que é impossível para nós, mais nós vamos trazendo à existência aquilo. Mas aquilo vai se tornando mais visível, mais tangível. Milagres? Assim que nós vemos um milagre. A oração é declaração, é petição, mas é a palavra sendo liberada como frequência no mundo espiritual. E aquilo vai gerando, vai formando um milagre, vai formando a cura, vai formando, vai gerando, daqui a pouco... Fé é isso. Trazer a existência pela fé. Só assim nós vamos alcançar os níveis mais elevados que Deus tem reservado para nós nessa casa. Nós temos o chamado pessoal, todo mundo aqui tem um chamado pessoal. Mas maior que o chamado pessoal é o chamado do corpo, é o chamado em unidade. E quando nós obedecemos aos propósitos que Deus estabelece sobre a nossa vida, entendendo que isso vai ser partido sobre o corpo, vai ser benefício para todo o corpo, aí nós não vacilamos mais, nós não deixamos de entrar pelas portas que são abertas para a gente. Nós precisamos avançar e conquistar, amém? É o tempo de conquistas, irmãos. Nós não podemos pensar diferente disso, porque os dias são maus. Aquilo que está na Bíblia, Mateus 24, já está se cumprindo. E a gente precisa se posicionar com esse tipo de fé. A fé de Josué, amém? A fé de Débora. Moisés foi chamado para libertar, mas Josué foi para conquistar. É isso. Essa graça está sobre essa casa, está sobre o nosso apóstolo. E nós, como filho, quando nós honramos isso, nós herdamos. Nós somos participantes disso. Conquista. Mas nós temos que entender uma coisa, que nós nunca vamos conquistar. A conquista ela nunca vai vir sem um sofrimento, sem algumas decepções. A decepção não pode ser um motivo para te remover do caminho da conquista. Não pode. As decepções não podem ser um fator para te limitar a alcançar as promessas de Deus para a tua vida. Não pode. A ofensa, ela não faz parte da sua nova natureza. Infelizmente, a ofensa tem removido muitos do caminho de conquistar as promessas, irmãos. Ofensa. A gente pega no evangelismo. 90% das pessoas que são desviadas hoje do evangelho se ofendeu com o pastor, se ofendeu com o irmão. Então, a ofensa é como se fosse não, é o velho homem tentando voltar à cena. Mas ele já foi aniquilado. Nós já nascemos um novo homem agora em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que agora nós somos uma nova criatura. Então nós precisamos entender que a ofensa ela não pode ser um fator para nos remover das promessas. Não pode. Aquilo que te ofendia antes, não pode te ofender agora. Até porque... Por que o inimigo ele consegue, às vezes, soltar uma palavra e te ofender? Vamos conjecturar aqui como se fosse uma porta. Ele sabe que a porta X, se ele liberar uma palavra naquela porta ali, ele entrar e liberar uma palavra ali, você vai se ofender. Se ele liberar uma palavra, você vai ficar triste, a outra pessoa vai ficar triste. Só que nós temos que entender uma coisa, essas portas de legalidade que foi dada no nosso passado, todas essas portas foram fechadas por Cristo Jesus. E a chave que Satanás tinha acesso a essas portas no passado, hoje ele não tem mais acesso. Porque uma única chave dá acesso para abrir essas portas. O sangue do Cordeiro. Satanás não pode, meu irmão, mais acessar essas portas e trazer ofensa para você.
Você precisa tomar posse, o sangue é para isso. Muitas pessoas, às vezes, ela luta, passa anos lutando contra as mesmas coisas, as mesmas feridas, as mesmas ofensas. É porque ela não tomou posse do sangue do Cordeiro. A fechadura, Satanás, a fechadura foi trocada. Tu não pode me acessar mais por essa porta aqui. Foi fechada a fechadura, foi trancada com o sangue. A chave agora de acesso é o sangue. Ele não pode mais acessar essas portas nas suas emoções, irmãos. Não pode. Com o alimento que nós recebemos nessa casa, a revelação, as imposições de mãos, nós não podemos mais ser ofendidos. Amém? Estão aqui? Então, eu não sei porque que eu estou batendo nessa tecla da ofensa, mas eu acredito que esse é um fator que, se nós vencermos isso, porque de fato Cristo já venceu, se nós vencermos isso, nós vamos conquistar o que está reservado para esse ciclo. A Imigrar do Rio de Janeiro vai conquistar muitas coisas esse ano, eu creio. O nosso apóstolo na reunião, ele falou, tem algo poderoso chegando para a Imigrar do Rio de Janeiro. Olha a nossa responsabilidade, irmãos. Olha a responsabilidade da Imigrar. Quem estava aqui no tabernáculo viu que foi derramado. Que glorioso. Que visitação é essa, irmãos? Olha o que nós temos aqui. Olha o que nós temos aqui. Durante o momento de tabernáculo, Deus nos visita poderosamente. Olha o que nós temos. Um dos ambientes que mais nós temos que nos adequar num período de conquista é o ambiente da honra. Precisamos honrar. Honra essa casa, honra os ministros, honra o pai espiritual que nós temos, honra. A honra é um fator de elevação. A honra, quando o coração está inclinado para a verdade e para a justiça. Não a honra intencional com uma segunda intenção. Você vai honrar esperando não receber algo em troca, não. Honra pelo princípio. Nós precisamos da honra. Da honra a quem merece honra. Honra. Esse é um princípio de elevação nos momentos de conquista. Porque Deus, ele faz o quê? Infinitamente do que nós pedimos ou pensamos. Ele te mostra aqui uma conquista aqui, beleza, está ali. Mas ele tem muito mais. O campo de conquista de Deus é vasto. Porque onde não existe, ele pode trazer a existência. Amém? Essa é a palavra. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.